mundo já não conseguem mais se relacionar. Hoje em dia o amor tem se esfriado. Você não pode deixar este amor por Deus arrefecer em seu coração, se esfriar. Você precisa ser cheio da unção de Deus. Nós precisamos disso. Capítulo 2, versículo 4, o que ele nos diz? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A primeira transformação que aconteceu na vida dos discípulos foi a transformação em suas palavras. Os discípulos que eram tímidos, eles estavam reclusos em uma sala, sob a sombra de negar a Jesus. No momento mais crucial de sua vida, eles tornaram-se pessoas totalmente diferentes quando foram cheias da unção do Espírito Santo. Ao ouvir um som impetuoso do céu e enchê-los com o Espírito da graça, eles saíram daquela sala reclusa e eles foram para a rua para pregar as boas novas. Eles começaram a falar em outras línguas. Não somente, irmãos, a glossolalia, que era a língua estrangeira, né? O dom de línguas estrangeiras, mas também línguas estranhas. Né? A pessoa que é batizada no Espírito Santo, que recebeu o dom de línguas estranhas, fala em línguas estranhas, isso não é incomum. Aliás, deveria ser comum na igreja. Paulo mesmo ele fala, olha, eu falo em línguas. Né? Quiser todos vós falasseis em línguas. É importante que nós desenvolvamos o dom que Deus tem para nós, então queira, busque. Tem gente que fica envergonhada. Se Deus te deu, não fique envergonhado. Se Deus te deu, usa. Vai em casa, ora em línguas. Está na igreja, pode orar em línguas, irmão. Ninguém proíbe, não. Essa igreja aqui ninguém proíbe, não. Então busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus falou muito comigo, me encheu muito, transformou o meu espírito muito através do falar línguas estranhas. Então, primeira transformação que aconteceu na vida daqueles discípulos, Deus transformou as suas palavras. Eles mudaram o conteúdo dos seus discursos. Eles mudaram o conteúdo daquilo que eles estavam pensando, as suas mentes. Uma palavra de ânimo, de estímulo, de vitória, de alegria, de fé e de poder foi dado para todos aqueles que se avolumaram na frente daquele cenáculo. Eles começaram a falar bênção de Deus para aquele povo, porque as suas palavras foram transformadas, palavras de derrota em palavras de vitória. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para mudar a nossa mente, para mudar as nossas palavras, no conteúdo daquilo que nós pensamos e falamos. Se Deus não muda, irmãos, se o Espírito Santo não muda, você não. Segunda mudança que nós observamos aqui, segundo sinal, versículos 6 a 7. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso estes que estão falando não são todos galileus? Segundo aspecto que nós encontramos nesse texto da unção do Espírito Santo, é que a unção, ela atrai as pessoas. O texto diz que a multidão se aglomerou. Até então ninguém sabia que eles estavam naquela sala. Muito pelo contrário. Eles queriam estar ali escondidos mesmo. Não queriam que ninguém visse que eles estavam ali. Né? Mas de repente, né, nós vemos que quando a unção de Deus vem sobre eles, é como se fosse um alarme soando. Como se fosse aquela sineta da fábrica. Todo mundo chamando e de repente todos se avolumam na frente daquela sala. Ao entrar em contato com a unção pela primeira vez, a reação que eles tiveram foi de assombro, foi de perplexidade, e eles queriam saber o que estes homens estão falando. Em um primeiro momento, eles não conseguiram entender. Talvez já estavam falando em línguas estranhas ali, né? Mas o Espírito começou a movimentar os pensamentos fixos, o estilo de vida, para acontecer então uma transformação. As pessoas querem ser satisfeitas e a unção de Deus é o que lhes dá a esperança de algo novo que pode acontecer em suas vidas. Por isso que eles se avolumaram naquele lugar. Eles estavam curiosos, eles queriam saber, mas ao mesmo tempo eles queriam ter uma mudança em suas vidas pessoais. Tanto que o texto ele nos diz o que nós faremos. A unção de Deus, ela atrai as pessoas a Cristo. Terceiro sinal que nós observamos, versículo 8. Como então cada um de nós
os ouve falar em nossa língua materna. A unção de Deus produz sinais e milagres. Sinais e milagres. Coisas anormais começam a acontecer naquele ambiente. Eles tinham línguas maternas diferentes, mas todos estavam compreendendo perfeitamente o discurso de Pedro. Aquele que é ungido, ele avança, ele tem ousadia e Deus o usa para que impossíveis possam começar a acontecer. Nós podemos orar e Deus faz o impossível. Como nós falamos nessa noite, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aonde há unção de Deus, irmãos, há possibilidade de cura, há possibilidade de renovação, há possibilidade do enchimento com o Espírito Santo, há possibilidade de alegria, de paz, reconciliação, de perdão, de resolução de causas impossíveis, há crescimento na fé. A mudança de vida, porque há a unção de Deus. Outro sinal, versículo 9. Partos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia. Nós observamos aqui que a unção de Deus, ele quebrou todas as barreiras. Eram romanos, eram judeus, eram árabes. Até os árabes estão citados aqui no texto. Todas as pessoas, irmãos, estavam reunidas naquele lugar e foram reunidas, sejam nacionalidades diferentes, culturas diferentes, posições sociais diferentes. A unção de Deus, ela quebra todas as barreiras. E muitas vezes nós temos barreiras de relacionamento, nós temos barreiras com as pessoas, temos barreiras sociais. Essas barreiras, elas são quebradas quando há a presença da unção de Deus. Uma igreja que é livre de preconceitos, uma igreja que é livre para amar o próximo, independente da sua origem, como ele é uma igreja que está fundamentada na unção de Deus, onde há a presença da unção de Deus. Como nós poderemos provar isso se nós somos insensíveis? Nós precisamos ser sensíveis ao mover de Deus sobre nós. Então as barreiras são quebradas. Versículos 13, 15 e 16. Outro sinal. Mas outros zombando diziam, eles estão embriagados com vinho. 15 e 16. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. A unção, ela capacita, irmãos, a vencer com a palavra de Deus. Olha só, eles foram acusados de estar embriagados. Como foi que Pedro rompeu aquela acusação que estavam fazendo sobre eles? Ele rompeu por meio da palavra de Deus. Ele não entrou em um combate pessoal. Ele não tentou justificar-se. Ele não tentou arrumar argumentos coerentes. Ele foi e respondeu com a palavra de Deus. Aquele que é ungido, ele consegue ver para a palavra, olhar para as Escrituras de uma maneira diferente. O seu escudo é a Bíblia. A vontade é de Deus, não é minha. Então, quando a unção se manifesta, os sinais acontecem, aí começa a surgir a zombaria. Veio a zombaria aqui no texto. Veio a zombaria do inferno para tentar confundir e impedir o mover de Deus. Seja na tua vida, irmão, pode sempre acontecer, você tem que estar alerta. Quando Deus começa a usar, pode ter certeza, o diabo vai começar a zombar, vai querer te desanimar de algum jeito ou de outro, mas você tem que permanecer de pé. E como é que você vai vencer a zombaria do inferno? Como é que você vai vencer e romper as acusações de Satanás contra você? Você vai vencer isso por meio da palavra de Deus. Está feito pastor Takemi. Pastor Takemi, ele estava lá no Brasil, ele tinha acabado de se converter e ele foi orar por uma pessoa que estava possuída por demônios. E ele, naquele desespero, ele orando e falou, cadê o pastor, meu Deus do céu? Cadê o pastor? Ele não era pastor naquela época. Cadê o pastor, meu Deus do céu? Aí foi orar pela pessoa, a pessoa ficou mais endemoniada ainda, ele ficou desesperado. Aí ele era lutador de judô, ele deu uma chave de braço, deitou a pessoa no chão. Sai em nome de Jesus! E deixou ele preso ali. No golpe de judô,
Mas é necessário que nós venhamos a aprender a nos defendermos pela palavra de Deus. Se você não sabe lutar judô, irmão, então a melhor saída é você estar sempre preparado com jejum e oração, né? E preparado com a palavra de Deus, né? Para vencer os desafios que se interpõem. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue. Não é contra as pessoas que vêm zombar e as pessoas que vêm nos atacar, mas é contra os demônios que estão querendo nos entristecer para destruir a nossa vida. E como que nós vamos vencer isso? Nós vamos vencer pela palavra de Deus.